Boa noite, pessoal. Vocês me pediram para dar uma olhada em algumas ações para vocês. Eu vou fazer isso agora, de uma maneira simples, talvez demore um pouquinho, mas vamos lá. Santander, ela tem a 3, a 4 e a 11, né? A SAMB 3, pediu para dar uma olhadinha na 3. Vamos dar uma olhada aqui em vários tipos de gráfico. A SAMB vou pôr num gráfico menos marcado aqui para a gente dar uma olhadinha nela. Pera aí. Então tá aqui, Santander, ele tá no gráfico semanal. Deixa eu colocar no gráfico mensal primeiro para ter uma visão de longo prazo dela. Esse é o comportamento da Santander, SAMB 3 no gráfico mensal. Vamos começar a olhar mais recente aqui. 2016 para frente começou uma arrancada como várias ações começaram na bolsa. Ela vinha num padrão de alta aqui, rompeu na pandemia, né, e ainda não voltou para o patamar que ela estava andando nos últimos anos, desde 2016. Apesar de que a gente vai ver que ela voltou a fazer um patamar um caminho para cima. Mesma coisa. Ela está fazendo um outro canal aqui embaixo, que é fora do que ela estava antes, formou esse canal. E a ideia dela é que ela sempre vai tentar andar dentro desse canal de novo agora aqui, batendo embaixo e tentando sempre buscar esse canal anterior dela, mais antigo. Olhando assim, uma perspectiva boa. Vamos colocar aqui no semanal para dar uma ideia mais aproximada da gente. Então tá assim, ó, ela tá andando dessa maneira dentro do canal em direção da alta. Nas últimas semanas ela teve 1, 2, 3, 4 semanas de baixa, ou mais ou menos se a gente considerar aqui uma parte onde bateu bastante a cotação, ela tem um suporte, gosto de marcar sempre em verde, ela tem um suporte aqui na faixa dos R$18,09, 18,10. E ela está valendo agora R$19,20, então ela está ainda a caminho desses 18,10 nesse momento. Para futuramente, depois que bater ali, provavelmente, ou ali, né? Se ela não vazar, ela deve voltar a subir. Vazando, ela deve buscar essa base aqui até uns 16,80, que eu acho muito difícil. É muito provável que ela bata nesse suporte nos 18,10 e volte a subir. Tá? Isso no mensal e no semanal. Vamos dar uma olhadinha no diário dela. Esse é o gráfico diário. No gráfico diário, vamos ver onde está o suporte aqui. No gráfico diário, o suporte está mais ou menos aqui nessa faixa de 19,20. Tá? Vamos ampliar para ficar mais visível. Ó, ela até rompeu, tentou ir para baixo, acabou tentando voltar para cima aqui desse suporte, né? Na faixa dos 19,20. Tá ficando por aqui, então ainda não reverteu, né? Tem que esperar reverter. Se não reverter, ela deve descer mais. Caso ela continue essa queda, ela tem uma resistência, um suporte forte aqui nessa faixa aqui dos R$18, mais ou menos, 18, 18,10. Se ela vazar aqui, ou ficar saracoteando aqui para depois voltar a subir até uns 22, pelo menos, que é o próximo. Então pode ficar interessante para um swing trade mais curto. Pensando no longo prazo, a gente viu aqui no gráfico mensal, pensando no longo prazo, que ela está nesse canal de alta aqui, né, e tem esse suporte na faixa dos 18,10 para depois voltar a subir, ou vazar até uns 17 e pouquinho aqui para depois voltar a subir. Interessante para longo prazo, né? Vamos dar uma olhadinha no fundamento dela aqui. SAMB 3. SAMB 3, vamos dar uma olhadinha nos fundamentos também para ter uma ideia, pensando nela para longo prazo. Ela teve nos últimos 12 meses 42% de valorização. A liquidez dela é baixa. Isso aqui se divide esse valor, R$682 mil aproximadamente, pelo valor da cotação dela. Isso vai dar uns 35 mil papéis negociados por dia. Então é uma liquidez baixa. Se alguém fizer uma compra muito grande, não a gente, é claro, mas um banco, uma corretora fizer uma compra muito grande, pode movimentar repentinamente o valor desse papel, né? Ele sente bastante qualquer movimentação grande. O EV/EBIT dela aqui está na faixa de 7,72, que significa que ela é uma ação que pode ser considerada barata.
né? Está bem acessível. Os dividendos, o último está em 3,96. O histórico de dividendo dela gira aqui na faixa dos 3,80. Ela não varia muito o dividendo, né? Não vem pagando dividendos mais baixos assim, nos últimos anos. Mas é uma ação interessante para banco, não está entre as melhores, se fosse pensar assim. Vamos colocar aqui no fundamento para a gente ter uma comparação com outros bancos. Vamos olhar só bancos aqui para comparar algumas coisas. Por exemplo, em relação ao dividendo, deixa eu ver se abre aqui, só um minutinho. Está dando probleminha para abrir aqui. Só um minutinho que travou aqui. Vou tentar abrir porque deu uma travada aqui. Tá aqui, ó. O banco que mais paga dividendos ultimamente é esse Brive. Eu até tenho o Crive. O Crive e o Brive. Só que a liquidez é muito baixa e é complicado investir nesse banco aqui. Os outros fundamentos deles não são bons. Vamos ver onde é que está a Sambi nessa lista aqui. Ó, a Sambi está aqui entre os primeiros 20 pagadores de dividendo. Na faixa de 3 a 4%. Tá? Mas tem todos esses bancos acima que têm dividendos melhores que o Santander. Então, como a gente viu lá, ele até pode dar algum tipo de swing trade nele, mas não tem nada demonstrando isso agora. E pensando em longo prazo, ele não está na lista dos bancos melhores pagadores de dividendos. Se você quer ter ele numa carteira para esse plano, ele não é muito bom. Tem outros bancos aqui em cima, por exemplo, o Brive, o Basa, são tudo banco menor. O Bemin, que aqui é o Banco Mercantil Investimentos, o Basa é o Banco da Amazônia, o Brive é o Alfa Investimentos. Aí o primeiro banco conhecido é o Banco do Brasil, com 6,36 dividendos. Depois vem o Alfa Holdings. O ABCB também é conhecido, com dividendo bom. Banrisul, os bancos públicos, junto com o Banco do Brasil, os melhores dividendos. E assim vai. O Bradesco, daí todos os bancos já mais conhecidos, né? Então o Santander, a ideia dele é que para trade ele não tem nada demonstrando agora. Para longo prazo ele pode ser uma boa, porque está num canal de alta. Mas pensando em longo prazo ele não tem dividendo tão atrativo assim. Tá? Vamos partir para o Agro, que foi outra empresa pedida. Então Agro aqui, vamos olhar no gráfico mensal. Ó. Ela está numa subida bastante interessante. Desde 2014 ela começou uma alta, não era tão inclinada essa alta, mas de qualquer maneira era uma alta boa. E aí mais ou menos aqui no ano de 2020, no ano passado, em abril, ela começou essa subida um pouquinho mais inclinada. Ela formou um outro subcanal acima daquele canal normal que ela já vinha andando, ó. E depois rompeu esse canal e foi bem acima. Então é uma ação que subiu bastante. A Agro, vamos colocar aqui no semanal para dar uma ideia. Mesma coisa, você vai poder observar que ela vem nessa subida bastante longa. E aqui no semanal você até sobe um pouquinho o gráfico. Ó, o subcanal aqui, dá para subir também, fica mais coerente. Aqui fez o subcanal e mais ou menos em abril desse ano ela deu uma disparada, uma pancada para cima, e depois disso ela fez um pullback interessante, né? Bastante bem interessante aqui, ela fez um pullback até essa região dos 29,34. Então aqui ela demonstra que é uma ação que teve bastante subida. Primeiro ela fazia uma subida constante, mas não tão expressiva, para depois agora nos últimos 2 anos aí ela dar umas pancadinhas para cima e aumentar bastante o valor, tá? Então assim, olhando para longo prazo, ela não parece, a princípio aqui graficamente, uma ação interessante para você adquirir ela agora, porque ela subiu no preço máximo de R$35, fez todo esse pullback aqui, a gente olhando no mensal, os últimos 3 meses foram de pullback. Quer ver? Aqui desde maio, junho e julho ela fez esse pullback todo aqui. E observem esse candle, que claro, o mês ainda não fechou, né? Esse candle aqui é do mês de julho, que ainda não fechou. Então a gente não sabe se ela vai descer mais ou não. Mas a princípio,
ela está aparecendo um candle de esgotamento. Ó, foi tudo isso aqui feito de venda, tudo isso aqui feito de venda, e agora estão fazendo essa venda, ele está lutando aqui nessa região, ó, entre 29,70 e 29,89, quase que com 15 centavos, ela está lutando para se manter aqui. Então, se esse candle mensal ele realmente fechar dessa maneira, pode ser uma parada na queda, né, para depois fazer um retorno. Tá? Então, vamos olhar também no semanal para dar uma ideia como é que está essa luta. Ó, pode ver, ele fez um topo, voltou, bateu, tentou fazer outro topo, bateu e parece que está parando de cair aqui, que condiz com aquele candle mensal mais estreitinho. Aí ele pode estar batendo nesse ponto e ficar andando de lado por aqui até que volte a subir. Mas a princípio, para curto prazo, não tem nada visto nele. Né? Aqui estamos vendo ele no gráfico diário agora. Mesma coisa, ó. Se vocês verem aqui, a gente vai poder provavelmente desenhar um triângulo. Traçando aqui sobre a... Vamos arrastar até onde ele bate lá embaixo aqui. Aproximadamente aqui é um triângulo. Vamos calcular o tamanho desse triângulo para ver a porção que ele está, mas provavelmente já está quase chegando no terço final. 72 barras. Vamos dividir essas 72 barras aqui por 3. E a gente vai ter 24. Então vamos ver aqui, ó, bem na pontinha. Ah, não chegou no terço final ainda, que é o terço onde a gente não quer que ele chegue. A gente quer que ele rompa aqui. Até no máximo essa linha verde a gente quer que ele rompa. Vamos ver quanto ele já andou aqui dentro. 24. Ele está dentro, ele está bem certinho dentro do terço final para rompimento. Então, de repente, para um trade curto, ele pode estar chegando no momento. Ele tem que bater nesse suporte e voltar a subir e romper esse triângulo. Rompendo o triângulo aqui e confirmando no dia seguinte ele é compra. Seria vamos dizer, o rompimento seria na faixa dos 32, com um alvo curto no 34, R$2. Depois um alvo ainda um pouquinho mais longo no 36. Daria um bom trade aqui, um swing trade, para curto prazo. Mas, claro, tem que esperar ver se ele faz esse caminho de subir aqui e romper esse triângulo. Tá? A princípio não tem nenhum sinal de entrada nele ainda. Nos fundamentos dele, vamos dar uma olhadinha aqui. Agro Brasil. Vamos dar uma olhada como está o EV/EBITDA. Olha, teve uma valorização de 46% nos últimos 12 meses. Tá? E a liquidez é bem grande, são 24 milhões de reais negociados. Vamos fazer a continha aqui. 24 milhões dividido por 29. 24 milhões divididos por 29,75 dá aproximadamente 800 mil, dá quase 810 mil papéis negociados por dia. Então o papel dá bastante liquidez e é bom para fazer trade com esse tipo de papel. Aqui o EV/EBITDA dele, aqui, ó, nesse cantinho, 5,37. Significa que a ação, apesar de toda a esticada que ela deu, ela é vista com potencial de ir muito além. Né? É uma ação interessante para se pensar em futuro nela. Vamos ver os dividendos, a constância deles. Ó, ela pagou ela tem uma média de 4,49, mas essa média é puxada para 4,49 porque em 2015 ela pagou 12,67. Depois ela caiu, mas ela fica numa faixa aí, ela vem pagando nos últimos 2 anos menos de 3% de dividendos. Não é um histórico maravilhoso de dividendos. Então é uma empresa que a gente, se for pensar em longo prazo, tem que ver qual que é o teu interesse. Você está pensando que ela continua crescendo, e pode ser, né? Ela está aqui, tem uma margem bruta interessante, de 46%, que é muito boa. Tem o ROI e o ROIC, o ROIC até é bom, acima de 10, 12% de ROIC é bom, e o ROI acima de 10 também. Então, tem alguns fundamentos ainda não tão excelentes nessa empresa. PL de 25, PL alto, nada absurdo, mas alto. Então, a princípio, a agro seria mais para você pensar num swing trade nesses dias aí. Se você for apostar nela para longo prazo, é imaginar que você está apostando no crescimento dessa empresa, para poder aumentar mais os lucros dela e crescer ainda mais. Tá? Apesar dessas pancadas que ela deu para cima. Mas observe o comportamento, ela subiu aqui também, 2020, voltou aqui por causa da pandemia e voltou a subir tudo isso aqui. Isso aqui foi no mês de abril que ela subiu tudo isso. Agora ela está devolvendo no mês de abril aos pouquinhos. O ideal é que ela não devolva além do último topo. Que ela não devolva abaixo de 27.
27,92, quase 28. Se ela não devolver, ela bater, ela pode fazer um pivô, que é subir e continuar crescendo bastante. Então é interessante ficar de olho nela. Mas a princípio nada chama-se muita atenção nesse momento. Assim. Outra empresa que foi pedida aqui é a Intep. Essa é uma das novatas da bolsa. Petrobras, a gente tem ela aqui no gráfico mensal, pode ver, são poucas barras, porque são na verdade 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de negociação na bolsa, não tem nenhum ano. Dificílimo você fazer uma variação mais profunda numa empresa com tão pouco tempo. Aqui eu tracei uma retração de Fibonacci, para dar uma ideia, ó. Contando no 100%, ela regrediu até os 78% no primeiro momento, depois ela ultrapassou um pouquinho e veja essa manguinha aqui, ó, empurrando para cima, ela está tentando voltar para cima de 78. É isso que a gente vai observar nela. Vamos ver no semanal, ó. Colocando no semanal a gente vê mais candles aqui. Mesma coisa, batendo ali em cima no 100%. Ela bateu vários dias no 78, que é bem comum, o Fibonacci a retração faz isso. E ela vazou, na última semana, ela vazou esse 78 de Fibonacci. Tá? O próximo parada de Fibonacci dela é nos 25, que coincide com esses candles aqui batendo nesse semanal. Né? Então é um ponto bastante forte. Ou ela vai parar perto de 78 e voltar, de repente, subir. Por enquanto não tem indicação nenhuma. Colocando no diário, vamos reduzir aqui para poder enxergar. Mesma coisa essa retração, vamos ver no diário. Ó, o último candle que fechou, foi o último candle do último pregão que fechou abaixo de 78. Mas, se vocês olharem, eu vou aumentar aqui, essa manguinha embaixo aqui, que esse pavio, significa que os compradores estão tentando empurrar para cima. Foi um dia negativo, mas terminou com os compradores não aceitando aquele preço lá embaixo, tentando empurrar para cima aqui bastante. Né? Então é uma ação que no momento ela bateu num topo, que a gente só conhece esse topo por enquanto, dos R$30, e voltou, está fazendo um pullback. Vamos ver até onde vai esse pullback, também nada determinado aqui do que vai acontecer para ela, no momento sem nenhuma direção. Né? Quase, por pouco ali não forma um topo duplo, que é um sinal perigosíssimo quando forma topo duplo, uma queda bastante grande. Não chega a ser um topo duplo aqui, porque o segundo aqui não toca, por R$1 e pouco quase ele não toca essa região aqui. Tá? Então, para trade, a Intelbras não está dizendo nada no momento, né? Nada com essas informações aqui de suporte, resistência, então a gente deixa para um momento mais para frente. Aqui a gente até pode considerar uma pinça, que é quando dois candles tocam junto no mesmo lugar, mas é uma informação muito fraca para a gente tomar decisão. Tá? Temos que esperar o andamento da próxima semana para dizer alguma coisa. Nos fundamentos, eu pulei aqui deixa eu voltar aqui nesse fundamento de agro, eu não coloquei ele voltando a falar de agro, tá galera? Já volto no Intelbras que eu pulei uma coisa aqui. Em agro, era o setor agropecuário. Vamos ver ele com os pares dele aqui no setor agropecuário, que a gente pode fazer uma comparaçãozinha. Ó, não tem muitas empresas nesse setor. Temos a TESA, que é Terra Santa, Agro, que é Brasil Agro, a SLC Agrícola, a Pome Frutas e a Boa Safra Soja, que nós temos agora. Dividendos. Ninguém paga muito bom dividendo nessas empresas ainda. LCE ainda paga um pouquinho mais, 3,39. Tem um crescimento de 25% nos últimos 5 anos. É o maior crescimento dessas que estão aqui no mesmo setor. É a da Agro, essa empresa que nós falamos. Ela teve 63% de crescimento de receita. Isso aqui é um excelente sinal. Então, juntando aquela informação que a gente viu no EV/EBITDA mais baixo com esse crescimento de receita, se alguém quiser apostar em agro para futuro como crescimento da empresa, é uma empresa interessante. Tá? O EV/EBITDA a gente viu lá na outra empresa, tá bom. E o crescimento de receita. ROI e ROIC interessante também, acima de 10%, eles são interessantes e vale a pena dar uma olhada. Tá? Então vamos aqui, vou voltar aqui para a Intelbras. A Intelbras a gente não vai achar muita informação dela, porque ela foi lançada recentemente, não tem tanta informação ainda. Né? Esses dados que são mais superficiais ainda para falar dela. Olha, ela subiu, nesse período que ela está na bolsa, ela subiu 36%. Tá? Ela é extremamente líquida. Ela está negociando 48 milhões de reais por dia nesse papel. Então é muito venda e compra desse papel, está sendo bastante negociado. Isso é um bom sinal. Né? Só como ela foi lançada agora, você vai ver que o EV/EBITDA dela está 19, teoricamente tem um EV/EBITDA alto, quer dizer,
é como se ela tivesse cara no momento. Mas é muito difícil você usar esse dado para avaliar uma empresa que está só há 6 meses na bolsa. Tá? Então, a gente olha, mas não leva tanto em consideração assim. Intelbras, então, para trade, não está dizendo nada agora. E para investimento a longo prazo, chama atenção o fato do volume grande de negociação nela. Tá? Então, não tem nada visivelmente para trade. Ela está teoricamente cara, mas se a gente vê um sinal de reversão aqui, ela romper esses 30,47, ela deve ir bem mais. É só que tem que ficar de olho. Teoricamente, ela estaria carinha. Seria o ideal que ela passasse um pouco mais para baixo, viesse pelo menos aqui no 61,8 Fibonacci, mas eu não sei se ela vem. Então tem que ficar de olho nela lá para alguma reversão aqui para compra, mas para longo prazo. Outra empresa que vocês pediram foi o Banco do Brasil. Esse aqui é bastante conhecido da Bolsa. Né? Vamos colocar aqui no gráfico mensal para ver uma história dele. É um banco também de crescimento. Ele vem calmo desde 2002 nesse crescimento. Ó, buscando mais ou menos esse caminho de alta aqui. Ele fez alguns subcanais, né? Primeiro ele fez esse canal aqui. Eu estou traçando agora. Esse foi o primeiro canal onde ele andou lá de 2002, mais ou menos, até 2016. Aí em 2016, o Banco do Brasil passou para esse outro patamar aqui. Vamos arriscar aqui também aqui para... Deixa eu fazer um paralelo. Mais fácil todo mundo entender. Ó, ele andou mais ou menos nesse outro patamar aqui. Ele tentou romper em 2018, onde ele bateu o topo dele e voltou para dentro desse patamar. Então, ó, se vocês olharem mensalmente, isso aqui é um caminho muito longo, está quase formando um ombro, cabeça a ombro aqui do Banco do Brasil, mas quando é muito longo assim a gente nem considera. Tá? Botando no semanal, pra gente, vamos colocando a lente de zoom. Aqui está um caminho que ele andou bastante tempo. E ele está dentro desse caminho de novo. Ó. Aí depois aqui em fevereiro desse ano ele teve essa queda bem grande, bem brusca. Né? E formou esse canal lateral aqui por um tempinho. Rompeu aqui dia 31 de maio para começar junho. Ele rompeu e como se estivesse voltando a subir. Fechou esse gap para trás aqui. E chegou nesse topinho e devolveu. Então assim, ele está próximo de bater nesse região de suporte aqui, no semanal, que ficaria próximo da região de 30,85. Então ele pode a partir daqui bater e tentar uma retomada, ou de repente romper para voltar para esse canalzinho que eu acho menos provável. Mais provável que ele bata aqui nesse suporte e volte a subir, pelo menos até ele está em 31, ele volta a subir até 39,74 nos próximos meses, né? Ou semanas, vamos dizer assim. Aí vamos dar uma olhada no meu gráfico diário. O diário só para confirmar aquilo que a gente viu, ele andou nesse canal aqui embaixo, esse canalzinho aqui por um período grande, aqui de fevereiro até maio, ele andou nesse canal e rompeu, parecia que fazia uma retomada, fez uma retomada até um ponto, nos 36 ele devolveu, e agora ele chegou próximo desse suporte aqui, e não chegou a tocar no suporte, fez 2 candles positivos, o que pode significar um começo de uma retomada. Eu digo que acima aqui dos 32,20, seria, que é o último, desculpa, 32,45 seria uma retomada, acima disso. Por enquanto ele pode ficar só lateralizando ou até cair mais. Mas vamos dar uma olhadinha nesses próximos dias aí. Mas está dentro desse canal histórico aqui, bem longo de canal de alta, tá? É uma empresa sólida, a gente já sabe disso, todo mundo conhece o Banco do Brasil. Está passando algumas dificuldades na gestão. Né? E como a gente já viu quando a gente estava olhando outros bancos aqui, a gente viu que ele é um dos bons pagadores de dividendos. Ele está aqui, ele é o quarto melhor pagador. O primeiro banco grande, melhor pagador de dividendos é o Banco do Brasil, na faixa de 6,36. Tá? Depois vem o ABCB, depois os bancos grandes vem o Bradesco, está pagando a faixa de 5 ou 6. Agora, aqui não tem muita informação de crescimento de receita, deixa eu dar uma olhadinha. Crescimento de receita, aquele banco pequenininho que eu falei para vocês, o Brive, até tem um irmãozinho dele que é o Criv, ele é um dos que teve o maior crescimento de receita nos últimos 5 anos. Aí o BID,
o Banco Pine, que é o que, deixa eu ver aqui, é o Pine, o Banco do Nordeste, esses são os maiores crescimentos. A gente vê que o Banco do Brasil não está nessa lista de maiores crescimentos nos últimos anos aqui. Na verdade, dos bancos que a gente conhece, o primeiro que aparece que está maior crescimento é o Banrisul, com 10% de crescimento de receita. E a gente vai descendo aqui, a gente vê que o Banco do Brasil nem está na lista dos primeiros 20, 30 bancos com maior crescimento. Ele teve, na verdade, menos 4,41% de crescimento de receita. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada no Status Invest. Que eu acho bom de visualizar. Ó, ele não teve nos últimos 12 meses, ele teve valorização quase zero. Não valorizou nada. Quem comprou a ação 12 meses atrás até agora, não teve lucro ainda com o Banco do Brasil. Certo? Mas olha aqui, ó. 455 milhões é negociado no Banco do Brasil aproximadamente por dia. De reais, né? Em ações deve dar, divididos por 30, deve dar umas 100 milhões, quase 100 milhões de ações, ou mais de 100 milhões de ações negociadas por dia. O que é excelente. Ó, se você olhar o EV/EBIT, o banco tá barato. O Banco do Brasil tá com o EV/EBIT bastante baixo e um PL baixo também. Não baixíssimos, mas baixo, né? 6 anos para recuperar o lucro do acionista, vamos dizer assim. Coisa pouca. É um banco que está barato. Para trade, que a gente viu aqui, ele está batendo nesse ponto que pode ser um ponto de retomada, mas ainda não é certeza, precisa de confirmação. Então todos que a gente viu até agora, não tem nenhuma ação mostrando nenhuma entrada muito grande para swing trade, mas o Banco do Brasil está mostrando a melhor possibilidade de entrada para longo prazo, pelo fato de ter o EV/EBIT da baixo e ser um banco mais sólido, né? Está com valor interessante de compra. Outra ação que foi pedida para vocês é a Pets, também uma ação de certo modo novata na bolsa, para você colocar aqui no gráfico mensal, a gente vai ver só isso aqui de candles ainda, né? Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai fazer um ano. Mês que vem vai fazer um ano de bolsa. Mês que vem fecha um ano de bolsa, em agosto. E ela bateu nesse topinho aqui. A gente pode fazer se a gente fizer um Fibonacci dela aqui, bem rapidão. Uma retração de Fibonacci. Ela bateu nesse topo. Vamos arrastar até no mínimo. Deixa eu só configurar bem rapidinho o Fibonacci que eu acho melhor para visualizar. Eu tiro a linha de tendência, eu deixo tudo em branco, tiro o fundo, coloco os números para a direita, que eu acho mais fácil, não atrapalha. Ó, tá aqui, ó. Ele regrediu até os 78%, quase bateu no 78% aqui e voltou. Então assim, ó, a princípio, o que deveria acontecer com essa ação agora? Ela fica andando entre 78% Fibonacci e 1%. Né? A gente não sabe se ele vai fazer isso. Vamos passar aqui para o semanal. Ó, esse é o comportamento dela nas últimas semanas. Sobe, faz um recuo. Sobe, faz um recuo. Sobe. Se a gente for comparar o tamanho das pernas, vamos ver que tamanho que poderia ser esse recuo aqui em Sandy. Aqui foi um recuo de 21% primeiro. Vamos ver se o segundo recuo aqui foi de quanto. Foi um recuo de 17%. E vamos ver até onde poderia esse recuo se ele acompanhar os outros, uma média de 18%. Ele deveria recuar até aproximadamente, ó, bem certinho aqui em Fibonacci. Vai dar em 78%. Então, fechou. É para você pensar o que pode acontecer. É que ele vai realmente alcançar os 78%. Deixa eu achar, desculpa pessoal, me perdi aqui mexendo. Para dar o 18% de recuo mais ou menos, ele vai bater de novo aqui no 21% de Fibonacci, no 61% de Fibonacci. Mas eu acho que não deve recuar tanto, deve recuar uns 13%, vai ficar entre os 78 e os 61, antes de voltar a subir. Tá, isso a gente está olhando no semanal, vamos dar uma olhada no diário. Então aqui no diário, vou aumentar um pouquinho o zoom.
No diário ele tá tentando voltar a bater aqui no 71, não bateu ainda. Mas ele pode bater aqui no 23,36 e voltar a subir. Bastante possível. E ele teve um sinal interessante aqui, ó. O engolfo. Tá aqui o engolfo, ó. Quando esse candle maior engole esse candle menor de trás aqui, ó. E esse candle, por ser verde e longo, é um bom sinal de que vai ter uma nova alta. Então que teria uma entrada nos 24,90 mais ou menos. Abrir acima, só que daí lembrando que vai ter uma resistência nos 25,90. Então no mínimo você pode fazer um trade aqui de R$1. Tá? Mas esse engolfo geralmente significa que pode ter uma subida maior. Deixa eu dar uma olhadinha nessa ação aqui no AMK. Só para ter uma ideia, se ele mostra alguma coisa mais pra gente, detalhe. AMK, não, desculpa, PETS. Estão olhando PETS graficamente aqui. No diário, não tem sinal de AMK, fica só esse engolfo, ó. Mas o engolfo de alta. Então provavelmente o próximo candle deve abrir aqui acima. Se ele abrir acima dos 24,90 e ele subir, é muito provável que no próximo candle as três médias vão entrar juntas no próximo candle. Aí a gente vai olhar o candle de terça-feira. Segunda-feira, se ele vier acima, as três médias devem entrar junto nele. Aí na terça-feira pode ser que a gente tenha um AMK. Então a PETS até agora, graficamente, das que a gente viu, ela está mostrando uma possibilidade interessante. Deixa eu dar uma olhadinha no semanal. Não, mensal. Também não. No diário com a possibilidade de a gente ter uma AMK lá por terça-feira. Mas vamos ver como é que vai segunda, né? A princípio tem um engolfo para uma entrada aqui. A PETS, vamos colocar ela comparando com as empresas do setor dela. Ela entra no setor de comércio. Aí a comércio é muito variado, né? Vamos pôr isso mais especificamente no subgrupo dela aqui, que entra como produtos diversos. Aí ela compete com Betou, Centauro, Editora Saraiva, Espaço Laser, Lojas Quero Quero, Lojas Americanas e Pets. Então vamos olhar aqui em dividendos. Esse setor geralmente não é um setor que paga bom dividendo, não, ó. Tanto Loja Americana, o melhor pagamento é 1%. Vamos dar uma olhada no crescimento de receita. Nos últimos 5 anos, qual é esse grupo aqui? Ó, 7% Centauro, 6% Betou, 5% Loja Americana e Pets não tem ainda nenhum dado dela importante sobre isso. Tá, então tudo muito meio parecido nesse setor aqui. Vamos dar uma olhadinha em Pets aqui no Status Invest. A gente tem uma valorização de 48% nos últimos 12 meses. Quem comprou ela no lançamento, nos 11 meses atrás, que a gente já sabe que ela tem de bolsa, já ganhou 48% com ela, em um ano. Tá? Ela está com EV/EBITDA altíssimo. Significa que o mercado está entendendo que ela está sendo paga, que ela está sobrecomprada. Desculpa, sobrecomprada não. Ela está com um valor de mercado muito alto. Né? Talvez ela mereça essa visão do mercado, realmente ela vale tudo isso, mas o mercado entende que o valor dela já está alto. Então é sempre interessante você observar isso. O PL também 194, altíssimo. Então, quem quisesse entrar em Pets, o ideal seria que tivesse entrado bem antes. Agora é uma incógnita se ele vai subir o suficiente para dobrar esse valor que ela está hoje. Né? É bem pouco provável. O ROI próximo de 10, bom. O ROIC também. Margem bruta interessante, 48%. Então, Pets, o pensamento dela para trade, ok. Ela está com uma visão para trade aqui interessante. Mas para longo prazo, a princípio, nada definido. Ela pode estar bem cara. Então é interessante observar essa ação antes de tomar uma decisão de longo prazo nela. Outra ação que vocês pediram, e essa é a última, é a EZTEC. A EZTEC, ela tá, vamos ver ela no gráfico mensal. É uma empresa do ramo de construção. Ela teve um crescimento inicialmente lá de 2008 até aqui, deixa eu ver mais ou menos, de 2012. Vamos traçar fazer um canal aqui. Até 2019 ela ficou dentro desse canal de um crescimento lento. Aí ela deu essa pancada para cima até 2020 e depois fez todo o recuo depois da pandemia e ainda não recuperou aquele topo.
Ela está lutando agora aqui nessa região, nesta região aqui de 29,52. O último candle mensal dela, que é esse mês que nós estamos agora, está indicando uma queda. Ó, o candle está maciço e descendo além desse ponto aqui. Se ele romper um pouquinho mais para baixo, ele deve tentar buscar a região aqui dos 22,64. É longinho, mas pode acontecer. A princípio ele tem esse ponto aqui de 27 para vencer, mas a faixa aqui de 25 é uma resistência mais forte. Tá? Olhando no semanal, ele está batendo nesse ponto que nós marcamos ali. Está lutando para não ir além, né, mas em direção de cair. Ultrapassando, ele tem que passar aqui os 25,30 para depois buscar os 22. Tá? Então não está num bom momento gráfico, né, mas assim, vamos ver como é que está na questão. Como é que ele está na questão de fundamentos. É uma empresa que, pelo que eu lembro, ela é uma empresa com fundamentos bons, né, e está nesse momento. Então aqui no gráfico diário a gente consegue fazer um canalzinho lateral. Ela está lateralizada aqui depois de teve um gapzinho ali de queda, ó. Ela rompeu uma antiga resistência aqui. Se olhar para trás era uma região de suporte, quer dizer, ela rompeu e depois não conseguiu voltar acima e está batendo aqui, ó. Já deu uma, duas batidas aqui, está indo para uma terceira talvez romper, mas está lá embaixo ainda. Então graficamente não tem nada muito bonito nela ainda. Aqui no gráfico diário também não. Ela até tentou engolfar aqui, mas não conseguiu. Vamos dar uma olhadinha nos fundamentos da EZTEC junto com os pares dela. É do setor de construção civil, mais especificamente do setor de incorporações. Tem todos esses competidores com ela aqui. Vamos ver na questão de dividendos, que posição que ela fica. Ó, a Cyrela, que é uma das maiores também, 12% pagou dividendos ultimamente. DIR, que é Direcional Engenharia, 11%. Even, ela pagou 7,78%. MRV, JHSF, Cury, MTRE, que é Mitre, se eu não me engano, é Mitre. Daí a Plano, Atende, Atriz. A EZTEC lá em décimo, mais ou menos, como pagadora de dividendos. Ok? Vamos dar uma olhadinha no crescimento de receita dessas empresas, como é que tá. Em que lugar que ela fica. Ó, o maior crescimento foi da Vivre, que é um lançamento aí é uma novata na bolsa. Esse dia teve uma pancada para cima, né? Entrando em receita, tem uns fundamentos meio estranhos, mas teve uma subida nesses últimos tempos. A Mitre também, JHSF, Tris, Tende, Hbor, Direcional, MRV. A EZTEC teve um crescimento de receita de 10%. Só que é claro, gente, quando uma empresa é pequena e cresce um pouco, o impacto é muito maior na empresa pequena. A EZTEC, como uma empresa enorme, 10% em cima de uma empresa enorme é bastante. Pode, de repente, equivalente a um 100% de crescimento de uma empresa bastante pequena. Já tem muito mais espaço para crescer. Tá? Então, no caminho, a EZTEC teve um crescimento de receita bom. Vamos dar uma olhadinha aqui nos fundamentos. Pessoal, bem superficial essa parte de fundamentos, tá? Só para dar uma ideia, não é nada especializado, nada. Tá? Só para dar uma ideia dos fundamentos bem básicos aqui. Vamos dar uma olhada em EZTEC. Ó, ela teve uma desvalorização de 25% nos últimos 12 meses. Tá? O EV/EBIT dela não é baixo. 22 está alto, teoricamente ela é vista como cara pelo mercado. PL alto, nada absurdo. E o histórico de dividendos dela, vamos ver aqui o gráfico histórico de dividendos. Ó, ela já pagou dividendo altíssimo, de 17, mas agora, desde 2018, ela vem andando abaixo de 3% de dividendos. Não é uma boa pagadora de dividendos. Então, se você for apostar em EZTEC, seria comprar uma empresa que o mercado já entende que está com preço caro, mas que você entende que ela pode continuar crescendo. Essa taxa, pelo menos 10% ao ano, vai ter um crescimento lento. Né? Que é a gente pegando aqui no gráfico da EZTEC, vamos colocando ele no gráfico mensal. A gente vai ver aqui que a gente tinha visto lá antes que ó, ela crescia de uma forma mais lenta no início, ó, depois disparou. Ela cresceu lentamente até 2019, depois dessa disparada ali. Então, de repente seria interessante ter comprado ela em junho de 2019. Agora ela está vista para o mercado como cara. Tá? Então é isso, pessoal. Eu queria passar um pouquinho para vocês que me pediram. Se ficar alguma dúvida do que eu falei ou faltou alguma coisa que
vocês gostariam de saber mais, peçam, tá? Abraço, bom final de semana a todos vocês.